E a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos unidos pela fé em Cristo em mais um domingo para meditarmos na sua palavra. Abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, nós meditaremos nessa perícope, ou seja, nessa porção da Escritura, entre o verso 19 e o verso 21. Diz-nos assim a palavra de Deus: Pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração das coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde Senhor, nós te bendizemos e rogamos nesse instante que nós sejamos um meio, um instrumento para que a tua palavra, para que a tua voz chegue até o coração de cada filho teu, de cada filha tua. Em o nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Queridos irmãos, esse texto está inserido no sermão do apóstolo Pedro, quando este, ousadamente, cheio do Espírito Santo, anunciou a Jesus no templo em Jerusalém. A palavra de Deus narra-nos a ocasião em que o apóstolo Pedro, juntamente com São João, subiam à porta do templo Formosa e encontram um coxo. É curado através da intercessão destes homens de Deus, os apóstolos Pedro e João, que oram em o nome de Jesus, por ocasião em que este, o coxo, havia estendido as mãos rogando por uma esmola. E o que ele recebe não fora uma esmola, mas uma dádiva graciosa de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz-nos a Escritura, Pedro, olhando, fitando os olhos nele, disse-lhe: Não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. E diz-nos a palavra de Deus que este, que era coxo, então ergue-se sobre os seus artelhos, e sendo a princípio ajudado, louva e exalta o nome do Deus Todo-Poderoso, pulando, saltitando alegremente, desfrutando e se alegrando da graça de Deus que o havia envolvido e que o havia curado. Diante do quadro que se apresenta, a palavra de Deus nos diz que alguns homens se reúnem diante do que haviam visto e presenciado. Ficam atônitos. E então, o apóstolo Pedro, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, passa a dar testemunho acerca de nosso Senhor Jesus Cristo.
E esse testemunho está fundamentado em alguns princípios ou em alguns aspectos que norteiam o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Entre nós, a sua encarnação, a sua morte e a sua ressurreição. E o apóstolo ressalta neste sermão a soberania de Deus ao planejar desde a eternidade enviar o seu único filho para morrer, para padecer, para perecer pelos nossos pecados, a fim de nos conceder vida e vida em abundância. Mas também o apóstolo Pedro, em seu sermão, ressalta a reina, que embora Deus houvera planejado desde a eternidade o sacrifício do Cordeiro, o Cordeiro imaculado de Deus, Cristo, as ações humanas não são desresponsabilizadas ou irresponsabilizadas. São Pedro ressalta inequivocamente a responsabilidade humana, afirmando que aquela geração haviam traído e matado o Senhor da glória, o Senhor da vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não somente aquela geração, mas toda e qualquer geração humana, em qualquer período da história, fomos responsáveis pela morte de nosso bendito Redentor. E fomos responsáveis porque foram os nossos pecados que cravaram os santos pulsos de nosso Senhor Jesus no madeiro, no cume do Gólgota. O apóstolo São Pedro deixa isso muito claro no decorrer do seu sermão. Eu leio agora juntamente convosco o verso de número 13, quando São Pedro, ainda ousadamente pregando a palavra de Deus, dando testemunho de Cristo, ele assim o diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Portanto, meus queridos irmãos, para o apóstolo São Pedro, a morte de Cristo Jesus tem um duplo aspecto. O determinado desígnio de Deus, que desde a eternidade o designou para perecer, para sofrer a nossa ignomínia e a nossa responsabilidade por causa dos nossos pecados. Cravamos o nosso bendito Redentor, cravamos o nosso Senhor Jesus Cristo no madeiro e o erguemos no cume do monte Gólgota e matamos o Senhor da vida, ou o autor da vida, nas palavras do apóstolo Pedro. No entanto, a morte não pôde contê-lo, a morte não pôde cerceá-lo. Ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, ressuscitando pelo seu próprio poder, para a glória e louvor do seu próprio nome, e sobretudo, para a nossa redenção e para a nossa justificação. Mas o autor da vida, que esteve entre nós, em carne, sangue e osso, sendo gente da nossa gente, sendo homem à nossa semelhança, veio para trazer as boas novas,
A boa notícia de que Deus em Cristo reconcilia consigo mesmo o mundo. E exortando a todo homem, a toda mulher, exortando a todo pecador a voltar-se para Deus, que é cheio de misericórdia, que é longânimo em perdoar. De modo, amados irmãos, que a ênfase das boas novas, a ênfase da pregação do Cristo, enquanto Deus encarnado entre nós, era pregação de confronto, chamando-nos ao arrependimento, chamando-nos à conversão. Visto que a palavra de Deus nos revela que as portas do reino de Deus, que foi aberta graciosamente em Cristo, ela é condicionada pelo arrependimento. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não for por meio de Cristo e convertendo-se a Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, voltando-se para Deus, que em Cristo Jesus estendeu a sua mão graciosa, misericordioso, para acolher a todos aqueles que nele creem, todos aqueles que rasgarem as vestes do ego e se revestirem com a justiça do Evangelho revelada em Cristo Jesus. A ênfase do Novo Testamento é chamar o homem ao arrependimento. Antes de Cristo ao seu ministério e antes de pregar, proclamar o maior sermão da história, o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 4, verso 17, nos diz, a ocasião em que Jesus inicia o seu ministério na Galileia, e diz-nos a Escritura Sagrada que a mensagem que Jesus altissonantemente anunciou, bradou de seus lábios santos fora: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Ou até vós, reino este, que é consumado, ou melhor, que é final da encarnação do Verbo, a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que tem a ver esse texto com esta ênfase do Evangelho, que nós percebemos não só no ministério de Jesus, como até mesmo na pregação do profeta João Batista. Amados, esse texto que nós lemos revela-nos 3 bênçãos que resultam do arrependimento genuíno. É importante que nós lembremos que o termo grego, que é traduzido em nossas versões da Bíblia em português para arrependimento, é metanoia. Significa mudança de mente. Portanto, arrependimento implica em voltar-se para Deus, em deixar de caminhar os meus próprios caminhos, deixar de seguir os meus próprios impulsos e paixões, e voltar-se para Deus, voltar-se para Cristo, que é longânimo em misericórdia. Eu lembro a vocês do profeta Isaías, que no capítulo 55 e o versículo 6, ele diz-nos: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto ele está perto, deixe o homem mau o seu caminho, e se converta ao Senhor, que é longânimo em misericórdia.
que é longânimo para perdoar. Meus amados, não há como entrar no reino de Deus se não nos arrependermos, se não nos voltarmos para Cristo, se não renunciarmos o nosso próprio caminho, o nosso próprio curso, e nos voltarmos para o caminho que nos foi proposto graciosamente, o caminho da cruz, o caminho da graça de Deus, consumada, encarnada na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Pedro pregou este poderoso sermão, ele estava no templo, e a sua audiência eram pessoas religiosas, eram homens que se consideravam justos, eram homens que se consideravam filhos de Abraão. No entanto, ousadamente, o apóstolo Pedro, ele confronta-os e chama-os ao arrependimento. Meus amados irmãos, não basta frequentarmos um local de culto, não basta estarmos inseridos nas fileiras de uma organização religiosa. Não adianta ter os nossos nomes inseridos da membresia de uma comunidade. O verdadeiro arrependimento, se não nos voltarmos para Cristo, estamos fadados à perdição eterna. Estamos destinados à perdição eterna. Uma vez que todos nós nascemos filhos da ira, como diz-nos o apóstolo São Paulo ao escrever a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 2. Somos filhos da ira por natureza, somos filhos da desobediência por natureza. Somos filhos de Adão. E como filhos de Adão, a semelhança, pecamos. E como Adão foi expulso do paraíso, fora expulso das delícias do Éden, da comunhão plena com Deus, nós também nascemos separados de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, por causa da nossa miséria moral. Portanto, meus queridos irmãos, é imprescindível, é necessário que nos voltemos para Cristo, dos nossos pecados e abracemos o Evangelho que graciosamente nos foi outorgado, que graciosamente nos foi concedido em Cristo Jesus. É importante considerar a relação entre conversão e arrependimento. Percebam que no texto, o apóstolo, cheio do Espírito Santo, neste poderoso sermão, uma audiência de religiosos que se consideravam filhos de Abraão, ele os diz: arrependei-vos e convertei-vos. É importante aqui, amados irmãos, indagarmos ao texto. Qual a relação entre conversão e arrependimento? Ora, amados, conversão e arrependimento são facetas do mesmo aspecto, da mesma verdade da salvação. A conversão é arrependimento e fé. O arrependimento é a conversão negativa, pois é através do arrependimento que nós voltamos para Deus, deixamos de seguir o caminho da desobediência e passamos a trilhar o caminho da obediência e da fé em Cristo Jesus. A fé é a conversão positiva.
Porque enquanto no arrependimento eu olho para mim mesmo e contemplo a minha miséria, contemplo o meu pecado, a minha transgressão, a minha alienação natural de Deus, a fé me faz olhar para a cruz, me faz olhar para Cristo e caminhar, seguir o caminho da salvação e ser invadido e tomado pelo amor de Deus para ser transformado em nova criatura pelo poder do Evangelho. Mas esse texto, ele nos revela 3 bênçãos do arrependimento. A primeira bênção do arrependimento, conforme o texto sagrado no versículo 19, São Pedro, em seu poderoso sermão, diz-nos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ora, amados irmãos, a primeira bênção arrependimento, ou o resultado do arrependimento genuíno, de nos voltarmos para Cristo, abandonando os nossos próprios caminhos, a nossa própria trajetória. Diz aqui o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, que é o cancelamento dos nossos pecados. Em outras versões, aparece que sejam apagados os nossos pecados. Ora, amados, a ideia é a mesma. Quer seja cancelado, apagado, a verdade que emana do texto é que em Cristo Jesus, e quando eu me converto a Cristo, quando eu me arrependo dos meus pecados e me volto para Cristo, os nossos pecados são cancelados. Os nossos pecados são apagados. E são cancelados porque Cristo Jesus nos concedeu com a sua morte uma preciosa redenção, uma eterna redenção. O arrependimento, portanto, é um elemento imprescindível para a entrada no reino de Deus. Tanto quanto a regeneração. No Evangelho que São João escreveu, no capítulo 3, versículo 3 e versículo 5, a palavra de Deus nos diz, palavras de nosso Senhor Jesus, quando este se dirigiu a Nicodemos: se o homem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Se não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. Ora, amados, conversão, arrependimento, regeneração, são apenas expressões bíblicas para nos falar da mesma graça, da mesma verdade que nós não conquistamos, mas que nós recebemos gratuitamente na pessoa bendita de Cristo Jesus e na obra que Ele consumou na cruz do Calvário em favor do seu povo. A regeneração, a conversão e o arrependimento acontecem simultaneamente. Nós não podemos identificar o processo ou uma cronologia na aplicação dessas bênçãos divinas, dessas bênçãos salvíficas, na experiência do pecador, na nossa experiência. Mas certamente nós podemos dizer que é o Espírito Santo de Deus que poderosamente nos vivifica, nos arranca da sepultura do pecado para uma nova vida mediante o poder do Evangelho. É também o Espírito Santo de Deus, como diz o testemunho do Evangelho que São João escreveu no capítulo 16, versículo 8, que nos convence do pecado,
do juízo e da justiça e nos converte para uma nova vida em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que constrange o nosso coração. É Ele quem opera uma cirurgia graciosa, arrancando o nosso coração de pedra e colocando um coração de carne e escrevendo nele a lei de Deus. Portanto, meus amados irmãos, o arrependimento resulta no cancelamento dos nossos pecados. O profeta Isaías, no capítulo 43 e o verso 25, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve: sou eu que apago as tuas transgressões, e delas já não mais me lembro. Sou eu que apago os teus pecados, e deles não mais me lembro. Meus queridos irmãos, na cruz, os nossos pecados foram cancelados. Nossos pecados foram apagados. Na cruz, os nossos pecados, o pecado de ontem, o pecado de hoje, o pecado de amanhã, na cruz de Cristo Jesus, foi cancelado. Porque a nossa redenção, consumada em Cristo, transcende o tempo, sobrepuja o tempo, e Ele nos acolhe integralmente, perdoando os nossos pecados. Porque em Cristo, quando Deus estava reconciliando consigo o mundo, Ele não olhou o tempo de hoje, mas Ele e a sua graça abrangeu a totalidade da nossa vida, de modo que este perdão, ele transcende o tempo. Os nossos pecados foram cancelados, diz-nos o autor sagrado. A segunda bênção do arrependimento que nós podemos encontrar no texto é o tempo de refrigério. Observe o verso 20. A fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie-lhe o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Meus amados, quando nós andávamos no caminho da desobediência, quando nós éramos filhos da ira, não havia refrigério em nossa alma. No entanto, quando nos arrependemos, quando nos voltamos para Cristo, o testemunho da Escritura é claro, ao nos afirmar que pela presença do Senhor, tempos de refrigério passam a ser uma realidade na nossa experiência. O refrigério do amor de Deus, o refrigério da graça de Deus. Amor este abrangência nos é revelada no capítulo 3, verso 16 do Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. A sua abrangência é que Ele amou o mundo. A sua intensidade é que Ele amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor este que nos traz refrigério, esta obra preciosa que Cristo consumou na cruz de
nosso favor, nos traz o refrigério, o alívio dos nossos pecados. Pecados que nos acorrentavam, que nos aprisionavam, que nos imergia na alienação, na perdição. No entanto, quando nós nos voltamos para Cristo, onde Deus está com os braços abertos, nos atraindo para si, com cordas de benignidade, com laços de misericórdia, o refrigério da sua presença nos invade, o refrigério da sua presença passa a ser uma realidade na nossa experiência, porque nele os nossos pecados são cancelados, nele os nossos pecados são apagados, e nele nós experimentamos uma nova vida, somos transformados para uma nova vida, onde a característica graciosa é a presença do Senhor e o refrigério que resulta da sua presença. Veja o que o texto diz: a fim da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele que já vos foi designado, Jesus. Sim, Ele foi designado na eternidade pelo próprio Deus para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele foi designado pelo Pai desde a eternidade para morrer pelos nossos pecados, a fim de que os mesmos fossem cancelados. Ele foi designado para levar sobre si a minha ignomínia, a minha maldição, a minha condenação, o meu e o seu vitupério foram lançados sobre Jesus. E na cruz do Calvário, no ápice da sua ignomínia, Ele nos amou e nos amou até o fim, vertendo o seu precioso sangue, para que eu e você fôssemos novas criaturas, para que eu e você experimentássemos esse refrigério, para que eu e você vivêssemos acolhidos no seio gracioso do amor de Deus. Mas veja, há uma terceira bênção do arrependimento que nós encontramos nesse texto. Versículo 21, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Meus amados, nesse versículo fica claro que entre as bênçãos do arrependimento, inequivocamente, é a restauração de todas as coisas. Amados, em Adão, a criação ficou sujeita à vaidade. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 21, São Paulo nos diz essa verdade. Por causa dos nossos pecados, por causa da transgressão de Adão, a criação ficou sujeita à vaidade. De modo, amados irmãos, que o pecado não afetou somente a nossa natureza, a nossa humanidade, que foi comprometida, corrompida, distorcida pelo pecado, mas toda a criação, todo o corpo foi corrompido pelo pecado de Adão.
E desde Adão, que não somente o homem, mas toda a criação, com muita expectativa, a redenção final, a restauração de todas as coisas. Nas palavras do apóstolo São Paulo, em Efésios capítulo 1, ele diz que todas as coisas haverão de convergir em Cristo, porque todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e por causa dEle, de modo que Ele é aquele por meio de quem e para quem, não somente o homem, mas toda a criação, todo o cosmo, todo o universo será restaurado para a glória do seu santo nome. Eu convido você a ler comigo as palavras do apóstolo São Paulo em Romanos capítulo 8, 19, quando ele diz: a ardente expectativa da revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Meus amados irmãos, essa restauração cósmica, essa restauração universal, essa restauração que dar-se-á na consumação do reino, por Cristo, em Cristo e para Cristo, ela já começou. E ela começou no coração do povo de Deus. Ela começou na igreja. Ela começa no coração de homens que são transformados pelo poder do Evangelho. De homens que são arrancados do reino das trevas e transportados para o reino de Deus. De homens e mulheres, de pecadores resgatados das trevas do pecado para a luz da glória de Cristo. De homens e mulheres cujos pecados são cancelados, cujos corações se voltam para Cristo, cuja consciência é iluminada pelo poder do Evangelho, e que se convertem, que se arrependem, voltando-se para Cristo, experimentando o refrigério da presença do Senhor e esperando a redenção final, com muita expectativa, a restauração de todas as coisas, onde a igreja será transformada de glória em glória, e a criação será redimida plenamente. E então, Cristo será tudo em todos. E então estaremos para sempre com o Senhor. Queridos irmãos, a chamada do Evangelho é para que nós nos arrependamos, nos convertamos a Cristo. Cada dia é o dia oportuno para que nós nos submetamos pela fé a Cristo, para que vivamos não mais para nós mesmos, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. E uma vez que pela graça de Deus somos compelidos à conversão e ao arrependimento, os nossos pecados são cancelados, experimentamos o refrigério pela presença do Senhor e começamos a ser transformados pelo poder do Espírito Santo,
até a redenção final, onde não somente a igreja, mas toda a criação será redimida e restaurada. Que Deus em Cristo muito te abençoe. Oremos. Pai, eu oro nesse instante por todos aqueles que ouviram o teu evangelho. Eu oro por aqueles, ó Deus, que estão imergidos na dor, na incerteza, na angústia. Eu rogo por aqueles, ó Deus, que estão nesse instante lembrando de um ente querido que está hospitalizado. Eu oro por aqueles que estão lembrando com lágrimas nos olhos da perca de um ente querido. Eu oro, meu Deus, te agradecendo também por aqueles que hoje sorriem, o sorriso da graça, o sorriso da misericórdia, por parentes terem vencido este vírus que tem assolado a humanidade. Te agradecemos, Senhor, pelas curas, por aqueles que voltaram para o convívio familiar, após o enfrentamento dessa enfermidade. Oramos pelo pai de família, oramos pelos jovens. Meu Deus, traz à nossa consciência que é tempo de nos voltarmos para Ti, que é tempo de anularmos a nós mesmos e ganharmos o reino de Deus, e ganharmos a grande pérola, a pérola de grande valor, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim nós te oramos e já te agradecemos. Amém.